7h56, muito boa noite, estamos todos de novo em rede, vocês viram aí, hein? Doutor Responde Revista. Chega de pandemia, vamos falar sobre pandemia, vamos falar sobre dengue, vamos falar sobre atualidade, vamos falar até da novela Pantanal, que pode ficar tranquila, vocês vão assistir. Sabe por quê? Depois de tanto tempo, depois de todo esse período sofrido da pandemia que vivemos, o médico dos médicos. Sim, ele está nos estúdios da Central da Notícia. Muito boa noite, doutor Oswaldo e Solange Magon, que já a gente vai apresentar também, mas o doutor Oswaldo estreando nos estúdios da Central da Notícia, direto para as páginas parceiras. Boa noite mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço muito. Boa noite, Boni. Boa noite, Solange, querida. Boni também, fico muito feliz de estar aqui hoje, viu? Muito mesmo. Eu tanto tempo querendo fazer, ainda mais ao vivo, né? Então, é a primeira vez. É a primeira. Nós estamos fazendo aquelas à distância, né? Literalmente. Foi muito bom. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Muita gente foi ajudada, muita gente foi ouvida, muita gente teve voz durante todo o período da pandemia através do Fala Doutor. Por isso que a partir de hoje o Fala Doutor deixa de ser somente o Fala Doutor, passa a ser o Oswaldo Responde, mas até o título você pode achar curioso, né? Dr. Oswaldo fala sobre tudo. E a gente está aqui realmente para falar sobre tudo. Hoje, começando um pouco mais tarde, você comece a se habituar. Dr. Oswaldo estará presente com mais frequência nas páginas parceiras para falar sobre tudo. Não é isso, Solange Magon? Boa noite. Boa noite, Rodrigo Boni. Boa noite, doutor Oswaldo. Seja muito bem-vindo. Saudades, né? Os nossos ao vivo aí. E boa noite para você que está em casa nos assistindo. Compartilha aí com o pessoal. Você que quer fazer pergunta para o doutor. É uma consulta gratuita aqui, né, doutor? Né, Rodrigo? Com um médico que, por acaso, é o que mais opera pelo menos 4, 5, 6, 7, 8, tantos anos em Jaú. Um dos médicos, vocês sabem muito bem, que Jaú todo gosta, Jaú, a região toda respeita. Estamos aqui, abertos a isso. Ó, a gente está transmitindo multiplataforma, você sabe. Você pode estar nos assistindo pela Central, pelo Acorda, pelo Magesto, pela Rádio Whats, também pelo programa Convívio, pelo Jornal Gente. Eu vou pedir o seguinte: caso você possa, você pode direcionar sua pergunta nos comentários da Central da Notícia, que é onde a Solange vai estar monitorando. Eu vou estar monitorando também as outras páginas, mas caso você tenha pressa na sua pergunta, faça pela Central da Notícia, mesmo porque o que importa nesse caso é a transmissão da informação. A gente quer levar para o maior número possível de pessoas conhecimento, aprendizado, trocar ideias, saber sua opinião, discutir assuntos polêmicos e tudo mais. Aliás, eu já vou começar falando, Oswaldo, o frio chegou, está chegando, né, na verdade, e vai começar todo mundo ter gripe, vai começar todo mundo ter resfriado, e aí vai voltar, será aquele desespero do coronavírus? Eu acho assim, nós estamos realmente nos dias, hoje, muito frio, né? Eu até acabei de sair da UNOS, né? Nós tivemos lá, eu falei um pouquinho sobre doença digestiva, mais hemorragia, e a gente estava lembrando também que nessa fase também, além das doenças virais, da minha área, que eu sou gastroenterologista, tem uma doença que ocorre mais, que são as hemorragias digestivas altas. Não sabemos por que se é pela diminuição da temperatura, mas a gente pega em pronto-socorro pacientes com hemorragia digestiva alta na época de frio muito mais do que na época de calor. Então, o que nós temos que tomar cuidado mesmo, mas o que ocorre mesmo de doenças sazonais são as doenças virais. E as doenças virais que ocorrem são decorrência basicamente das doenças transmitidas por vírus, né? Então nós temos alguns vírus que nós temos com mais frequência nessa época, que é o vírus sincicial respiratório, adenovírus, rinovírus, e é claro, né, ainda nós estamos na pandemia, hoje estamos terminando a pandemia de SARS-CoV-2 ou Covid-19, que também nós temos que tomar ainda cuidado. Sem contar com as doenças próprias que nós temos na nossa cidade, né?
vamos falar da região, que uma delas é a dengue, que é ocasionada e houve um aumento muito grande. Então, tudo que está relacionado com febre, dor no corpo, mialgia, tosse, a gente pode ter qualquer tipo desses tipos, vamos dizer, de variáveis, tanto virais, né, que pode cometer tanto o aparelho digestivo como um todo do aparelho do corpo humano. Viu? Já tem pergunta? Eu tô vendo aqui e o Faustão vai começar daqui a pouco. Por enquanto vem o Faustão, quase Faustão, viu? Seguinte, pessoal, eu queria primeiro, antes de mais nada, agradecer a audiência de todos vocês que estão nos acompanhando nessa live. Hoje em dia tá difícil o pessoal ficar assistindo, acompanhando, porque nas épocas da pandemia, Sim. enquanto a gente fez as edições do... Vamos Todo ficar mundo na tava geral em mesmo, casa, Léo, era pra mais ficar fácil, tranquilo? né? Tava todo mundo em casa, em qualquer horário e tudo mais, então a gente está É mais tentando fácil. fazer um horário para que você possa interagir. Então a gente sabe que esse horário a maior parte da população está em casa. Você vai assistir a novela Pantanal, fique tranquilo. Eu também? O doutor também. Eu também. Nós também, doutor. Até eu estava lembrando que a novela Pantanal Eu tô de bota. faz parte da nossa Mas não assisto. época de verdade, infância, né? Porque realmente era uma novela assim tradicional. Eu adorava ver boi, né? Exato. E tem Então, e querendo ou não, só puxar um pouquinho rapidinho, a Solange já vai fazer sua pergunta. Já tem juro. pergunta, gente. Pode mandar. Querendo ou não, o Oswaldo tem esse pé, digamos Tem. assim, né? Tem por causa mesmo. da família. Tem por vários mais. motivos. Fui nascido na Fazenda Amaralina, ali em Potunduva, né? Eu nasci no meio de boi mesmo. E fico muito feliz de ter essas raízes. Viu? Ó, Solange vai Lá começar... do distrito de Potunduva que eu amo. Viu? Solange Magon vai começar a fazer a sua pergunta agora. Vamos lá. A Dilza, né, tá perguntando, doutor. Eu quero perguntar, sou cardiopata, meu cardiologista está fora num congresso. Não estou conseguindo tomar a vacina, será que é isso? Da influenza. Da bi-influência? Da influenza. Influência. Sim. O que fazer? É só ir nos postos. Nós temos hoje a vacina da influenza, faz parte do calendário vacinal e a senhora pode ir até o posto de saúde que nós temos lá vacina disponível para isso. Ou tem que ter essa vacina disponível, independente vamos dizer, do médico que trata a senhora. A senhora tem direito a isso e deve tomar mesmo, porque essa vacina ajuda muito a atenuar os sintomas virais e gripais. O Paulinho, boa noite, doutor. Tenho uma dúvida para o doutor que é gastro. É comum em uma endoscopia o médico retirar a amostra para biópsia? Paulinho, sim, todas as endoscopias digestivas altas, sendo diagnóstica ou terapêutica, independente se você tem algum achado patológico, quer dizer, de doença, a gente tem a obrigação de fazer biópsia. Mesmo não tendo lesão, não vai fazer biópsia. Mas normalmente a gente sempre faz coleta para material para pesquisar uma bactéria chamada H. pylori. E isso é muito importante e a gente faz em 100% dos pacientes. Então, fazer biópsia faz parte da metodologia da endoscopia. É uma prevenção também, Sim. não é, doutor? Então, faz parte e a gente precisa realmente fazer o diagnóstico. E aqui, normalmente, os endoscopistas, nós vamos atrás, se tem ou não associado uma bactéria chamada Helicobacter pylori, que está associado com gastrite e úlceras pépticas. A Eliette está mandando um grande abraço, né? Rodrigo Boni, para mim, para o doutor Oswaldo, que tem um carinho muito grande pelo doutor Oswaldo, né? Tem perguntas mais aqui, Tem mais perguntas, vou fazer, né? A gente ia falar sobre isso, inclusive. Deixa eu só acabar aqui. Vai. A Dilza, que o senhor falou que era para ela ir no PAS e tomar vacina, ela falou mas que estão querendo o atestado. Por causa da idade, provavelmente. Por causa que ela tem problema... Tá aplicando só em quem tem comorbidade. Entendi. Porque ela é cardiopata. Mas ela tem com uma comorbidade. Então, se for necessário realmente, dona Dilza, um atestado, a senhora já nem tem necessidade. Mesmo porque a senhora tem uma comorbidade, que é ter uma cardiopatia.
outras pessoas, outras comorbidades como hipertensão, diabetes, são comorbidades. Ou até câncer. Quem trata câncer também é uma comorbidade. Então, a senhora tem todo o direito. Eu sugiro, como é que ela chama, Solange? Dona Dilza. A dona Dilza, que procure a Secretaria da Saúde de Jaú com a documentação, receituário, o mínimo necessário, só para conseguir obter essa autorização aí para tomar a vacina. Né? Porque muitas cidades já estão vacinando todo mundo. Bariri, por exemplo, é uma cidade que está vacinando todo mundo para gripe. É à vontade, vai lá e toma. A terceira dose. Não, a vacina da gripe. Diferentemente de Jaú, que ainda está aplicando em maiores de 60 anos, salvo engano. E também o pessoal com comorbidades. Então, cada cidade segue um padrão. A maior parte das cidades já aplica, você pode procurar seu posto de saúde. E no caso de Jaú, que as coisas são mais complicadas, sugestão, caso o médico não esteja, você pode procurar, a Secretaria da Saúde de Jaú para poder ter esse documento e autorização para tomar vacina. Solange, perguntas aí, Ludmila, um grande beijo para você, no Mais Que Mãe, né, Rodrigo? Toda quinta-feira tem uma perguntinha. Como está o Covid, doutor? Será que acalmou mesmo? Ou o povo que não está testando mais porque os sintomas estão mais brandos? Isso é uma excelente pergunta, Ludmila. E veio de uma jornalista da Central da Notícia, só podia. Excelente. Sim, diminuiu o número de pacientes com Covid-19. Isso é público e notório, não precisa nem abrir os anais da medicina, que nós tivemos uma diminuição, tivemos mesmo. Agora, com certeza, nós também relaxamos também. Então, o número de testagem é menor, né? Normalmente os sintomas são muito mais brandos, são sintomas gripais, e normalmente os pacientes que têm sintomas gripais hoje estão confundindo todas essas doenças gripais com Covid-19, com o vírus da influenza, com o vírus vamos dizer, como já falei, rinovírus, adenovírus, vírus essenciais respiratórios, então os sintomas gripais em gerais. Então isso é uma verdade. Agora, que diminuiu sim a testagem, os nossos doentes na Santa Casa mesmo, segunda-feira que eu dei plantão, ontem, nós tínhamos um caso só de paciente internado, entubado com Covid-19. Um caso, de 40 leitos. Então, que houve uma diminuição, e foi uma diminuição, graças a Deus, extremamente importante. E o que prevaleceu nisso foi realmente a vacinação. Vacina salva, como eu sempre disse, né? A vacina... Sim. Aliás, a gente sempre... A parte boa, vocês por favor entendam isso do Covid, foi que a gente, graças a Deus, além de estarmos aqui, infelizmente 596 jauenses perderam a luta contra o vírus, e são 596 famílias, na verdade, que ainda estão abaladas por isso. Sim. Mas a gente teve, falando aí jornalisticamente falando, medicamente falando, clinicamente falando, a gente pôde acompanhar toda a evolução do vírus, desde quando ele ainda era uma dúvida, até quando descobriu-se que ele matava, até quando descobriu que pegava de novo, que existiam grandes estudos para vacina e tudo mais, e graças a Deus hoje estamos aqui. Perfeito. Convivendo. Isso realmente vai fazer parte da nossa história. Tanto da história nossa de vivência como ser humano, nesse período, né, de 2019 a 2022, vamos por assim, como nos anais da medicina mesmo, das grandes pandemias, né? Que isso é muito... são poucas pandemias que nós vivemos no mundo, e são pandemias muito graves, né? Muito graves. Peste bubônica, gripe espanhola, né? E a nossa pandemia aí de Covid-19. Então, isso deixar bem claro, isso foi importantíssimo, nós vivemos por isso. Nós somos sobreviventes porque tomamos cuidados, tomamos todos os cuidados epidemiológicos que precisavam, como, vamos dizer, com todos os cuidados sanitários, e também nós possibilitamos a gente ser vacinado. Então isso ajudou demais. Mas que nós passamos por um período de aprendizado importante, de respeito realmente ao ser humano, sim. Se a gente pensar, nós tivemos
no mundo todo, só no mundo, aqui na cidade vê esse número de óbitos, no Brasil 600, quase 620 mil pessoas faleceram, são 500 milhão de pessoas infectadas, então é uma pandemia assim de proporções alarmantes mesmo, e que nós convivemos com isso. Isso teve realmente, para a economia foi desastroso, para o relacionamento foi um desastre também, foi muito triste, para as famílias que perderam realmente os entes queridos, vamos dizer, os familiares, as pessoas que gostavam, a convivência. Nós ficamos com medo, ficamos 2 anos sem sair de casa, até nós comentamos aqui, nós estamos voltando a ter essas conversas hoje um pouco mais, mas você pode ver, todo mundo também, vamos dizer, hoje em dia, agora que nós estamos saindo para ter as atividades sociais mais abertas, né? Que tanto faz parte do ser humano. Então, foi realmente um aprendizado, foi uma passagem assim, muito difícil, que deixou muitas sequelas com a gente, muitas tristezas, né? Teve aprendizado, mas eu acho que teve muito mais tristeza do que aprendizado nessa que nós passamos. Né? Doutor, o Paulo Panelli está falando, esse Sim. médico vale ouro. Eu agradeço, viu, Paulo? É muito bom isso, né? Porque eu fico muito feliz, muito honrado. Vida, né? Doutor, a Edna Cristina, minha filha está com uma pedra na vesícula. Ela tem 15 anos. Sim. A pedra tem 3 milímetros, fala, né? É só uma cirurgia? Só. Eu podia conversar isso, é uma das doenças que é da minha especialidade, Edna. E eu posso só para resumir um pouquinho. O que ela tem chama colilitíase. Coli quer dizer bile, lito quer dizer pedra. É pedra de bile. E isso é são 4 causas que a gente precisa fazer cirurgia na vesícula. Pedra, septo, quando ela está fendida, quando ela tem pólipo, que é uma lesão pré-maligna, quer dizer, uma lesão pré-cancerosa, e o câncer da vesícula. Então, nessas 4 eventualidades, só tem um jeito, fazer a cirurgia. E hoje nós temos aqui na nossa cidade, graças a Deus, a disponibilidade de fazer, pelo SUS também, a cirurgia videolaparoscópica. Então, precisa fazer a ressecção, ou a retirada da vesícula por via videolaparoscópica, que os cirurgiões da cidade são extremamente já treinados, fazem muito bem, e eu acho que não podemos deixá-la ficar com alguma complicação. A mais temível disso é a própria cólica, a dor abdominal, o próprio a colicite aguda, que é a inflamação da vesícula, fazendo o que a gente chama de necrose, perfuração, coliperitone, com septicemia, que é grave. Nós podemos também ter a migração desse cálculo no ducto principal chamado colédoco, levando uma pancreatite, ou mesmo a parada desse cálculo no ducto principal chamado colédoco, levando a uma doença muito grave que chama colangite. Então precisa ser resolvido isso o quanto antes. Ele está falando assim acelerado porque ele quer responder o máximo de perguntas. São 8 horas e 15 minutos e nós já prometemos que vocês vão assistir Pantanal, fiquem tranquilos aí. E além de tudo agora, só interrompendo, a gente está esperando sua pergunta, a Solange já parou aí para poder fazer, aproveitar. O narrador, Oswaldo, está dando aula agora, além de tudo, Solange. Além de ser o homem que mais opera. Eu falo, quando eu gravo, ele fala assim, tem que ter equilíbrio, doutor. O senhor está precisando ter um equilíbrio também. Só trabalha. Agora dando aula na UNOeste, é isso? Eu queria até dizer para todos aqui, que é um privilégio a gente ter uma faculdade de medicina na nossa cidade. Isso é verdade. Além da gente ter 2 hospitais de referência, que é a Santa Casa de Jaú, espetacular, o Hospital Moral Carvalho, que são hospitais de referência. Nós temos também o Hospital da Unimed, que é um hospital muito bom, que foi inaugurado. Quem está ganhando é os alunos, né? Sim. Nós temos também o Hospital de Tratamento Psiquiátrico, Sim. Que é o Teresa Perlates também, que fazia referência. Mas o que valorizou muito a nossa cidade, a Faculdade de Medicina ajuda muito, agrega bastante. Não só a Faculdade de Medicina, como todas as outras faculdades, mas a Faculdade de Medicina agrega muito. E nós estamos, eu tenho a felicidade de ter contribuído como colaborador e também hoje como, vamos dizer, dando algumas aulas lá na universidade, é muito gratificante para a gente. Acabei de sair até de uma discussão de de uma liga de trauma, né, liga de cirurgia, nós estávamos falando de hemorragia digestiva, tanto alta como baixa, que para a gente é muito legal ter esse contato com os alunos. Eu vou pedir para o pessoal do Oeste, qualquer dia nós vamos lá mostrar um pouquinho de uma aula do Oswaldo, que deve ser sensacional.
Porque eu não sei como é que vocês veem aí, mas enquanto ele tá falando, a gente fica aqui assim, né, que nem bobo, aprendendo, tentando raciocinar ao mesmo tempo que ele vai falando. E é verdade. É muito conhecimento, graças a Deus, dentro de uma mesma pessoa. Viu? E sabe o que é legal? Tem gente de Araraquara participando com a gente. A gente estava falando a respeito do... Já falamos a respeito da dengue. E a cidade de Araraquara é uma cidade que sofre muito com a doença. Pessoas já morreram esse ano na cidade em decorrência da dengue. E Araraquara sofre, inclusive, bastante, porque sofreu também com o coronavírus e muito. Ali no começo do ano passado, ficava... Entendam direito a expressão, pau a pau com Jaú em número de casos e óbitos no pico da pandemia ano passado. E fez 2 lockdowns, né? Exato, mesmo fazendo lockdowns e tudo mais. E aí estão falando que lá em Araraquara até era a expectativa que com a chegada do frio os casos diminuíssem, pelo contrário, a cidade está um caos. Mas a pergunta que fica é, quem já teve Covid, Oswaldo, e pega a dengue, pode ter sintomas mais severos, mais fracos ou nada interfere? Não. Primeiro são agentes diferentes. E um abraço pro pessoal de Araraquara, viu? Valeu por estarem com a gente. Isso é legal. Mas não, o paciente que tem dengue é ocasionado por vamos dizer, por um agente que é diferente do SARS-CoV-2, né? E normalmente a dengue tem sintomas vamos dizer, extremamente já específico, embora também são sintomas gripais, como a própria Covid tem, nós temos. Mas isso não quer dizer que vai ser mais intenso ou não, tá? São doenças equidistantes e são equivalentes em alguns aspectos sintomáticos. Sim. Mas elas atuam em sistemas diferentes, tá? Então não é a gravidade de uma não é a mesma gravidade da outra, né? Certo. Mas você pode ter as duas doenças sim concomitantemente. Inclusive pode. Ao mesmo tempo já teve registros, né? Sim, inclusive. Pode ter mesmo, claro. Uma você pega por contato direto, né, através vamos dizer, da sua aproximação, né, que é o SARS-CoV-2, e o outro através de uma picada de um inseto, que nós temos, infelizmente, aqui alastrado. Mas não é só ocasionado de dengue. Se vocês lembrarem, precisa de um vetor. No caso, né, que nós temos um mosquito, que é o vetor. Já o SARS-CoV-2 não, é através do contato, gotículas, né, você passar diretamente. Só para lembrar, acho que todo mundo sabe disso, que nós estamos nisso ainda. Né? Então, o que a gente tem que tomar cuidado, depois de pegar, é com os sintomas. Os sintomas normalmente são, vamos dizer, são diferentes em alguns aspectos, mas o tratamento são sempre com sintomático, para os dois lados. O mais importante em relação à dengue é você de casa lembrar o mais importante. Precisa cuidar do seu quintal. Não tem um jeito, não tem remédio, não tem solução mais eficaz do que você cuidar do seu quintal. E eu estou falando você, inclusive o seu vizinho, do lado, da frente, de trás, porque não adianta também só um fazer a parte. Então pode ser chato, cobre o vizinho, cobre outro vizinho, conversa, de um jeito ou de outro já conversam, nem que seja no bom dia. Viu? Tá tudo certo com a dengue aí, não tem nada, porque tá muita gente pegando. E é verdade, os casos de dengue têm subido, não só em Jaú, como a gente está vendo aí em Araraquara, através do Paulinho, inclusive, falando. Então, tomem o cuidado com a dengue. E o melhor cuidado com a dengue é limpando o quintal de casa. Certo, doutor? Sim, sem contar, só para lembrar que o mesmo vetor que transmite a dengue, transmite a chikungunya e também a zika. Sem contar a febre amarela, que é uma doença extremamente grave, né? Exato. Mas que, graças a Deus, a gente não tem aqui esse vírus aqui. Hoje, os maiores casos são de dengue ou para descobrir o que é só por sequenciamento genético? Não, eu acho que na nossa cidade hoje nós temos um surto de dengue bastante acentuado. Eu acho que nós estamos tendo hoje mais diagnóstico de dengue do que SARS-CoV-2. Certo. Isso é preocupante, tá vendo? Sim, muito preocupante. O coronavírus vai lembrar, e vai entrando outro. Isso, em 2014, para quem vive na cidade de Jaú, nós tivemos em 2014 um surto extremamente importante e grave, sendo que na nossa Santa Casa nós tivemos 12 casos de dengue hemorrágica com 2 óbitos graves. Sim. Doutor, estão perguntando aqui sobre as cirurgias do SUS, sim, que fazem mais de 2 anos que estão na fila. No caso, acredito que sejam cirurgias... Não, mas eu posso responder porque eu faço parte disso.
nós interrompemos, não fomos nós, mas foi a própria situação que nós vivemos, a Santa Casa, vou falar diretamente da Santa Casa, que eu sou médico do corpo clínico. Nós interrompemos as cirurgias eletivas por uma questão, vamos dizer, de logística. Nós precisávamos dos leitos para fazer atendimento dos pacientes com SARS-CoV-2. Isso foi uma determinação não só da parte administrativa, mas também em conjunto com os médicos que na época dirigiam. Nós não tínhamos vaga mesmo, nós chegamos a ter de 300 leitos na Santa Casa, mais de 250 pessoas internadas com Covid. Então foi muito grave o que nós passamos nesses últimos anos. E agora foi aberto. No caso de cirurgias eletivas, eu mesmo estou fazendo, já voltei a fazer as nossas cirurgias, sem contar que nós também temos mutirão que é patrocinado pela própria prefeitura. Então, estão voltando gradativamente, já num ritmo mais acelerado. Isso é importante, porque tem muita gente na fila da cirurgia, muita gente esperando, está explicado o porquê da demora. E tomara que o mutirão continue, que a verba para a realização das cirurgias continue, que as coisas continuem dando certo e que políticos que querem estar lá têm que saber, ou são políticos ou são médicos. Combinado? Vai, Solange. Eu achei interessante essa pessoa falando assim: estou muito feliz, com o nosso ao vivo, parabéns. Assisti muito durante a pandemia, no grau pior que estava, me esclarecendo muitas coisas, né, no uso de máscara. Feliz em ver os três juntos novamente. Porque como eu disse, né, eu até poderia ter enfatizado melhor, porque é a primeira vez que estamos assim, publicamente, digamos assim, os três juntos, né, falando sobre saúde. A gente vai, nas próximas edições, falar sobre tudo, de verdade. O Dr. Oswaldo está aqui para falar sobre tudo. A gente vai falar sobre desde política, cultura, dia a dia, cotidiano, bem-estar. Claro que sempre pensando na saúde, tirando as suas dúvidas. Volto a dizer, a gente vai terminar já, porque a gente mantém aquele compromisso de não atrapalhar a sua programação noturna, mas você que está assistindo através das páginas parceiras, curtiu aí? Bacana. Venha até a Central da Notícia e direcione a sua pergunta. A gente vai resolver esse problema nas próximas lives para que a gente possa estar acompanhando todas as perguntas. Mas caso você tenha alguma pergunta, principalmente emergencial, faça através da Central da Notícia. Curta aí a página que você está assistindo, depois volte a assistir pela página, privilegie a página que você gosta, que você já segue, porque a partir das próximas transmissões a gente vai estar conseguindo fazer um apanhado geral das perguntas. Doutor, o pessoal tem dúvidas ainda em relação ao uso de máscara. Quem quer usar, pode continuar usando. Agora a pergunta principal: o médico recomenda que continue usando máscaras onde? Sim, eu vou falar particularmente, eu acho que nós deveríamos continuar usando máscara. Embora nós já estamos liberados para não usar mais máscara, porque atenuou muito os casos de contaminação viral pelo SARS-CoV-2. Mas nós temos que aprender com alguns países, vamos dizer até da Oceania e mesmo lá para cima da Ásia, no caso são os países asiáticos, que eles já se comportavam com máscara faz muito tempo. Os chineses não tiram máscara, os coreanos não tiram máscara, os japoneses não tiram máscara, o paciente ali de Singapura, da Tailândia, né, Vietnã também não tiram máscara. Isso mostra que realmente esse contato que nós temos íntimo, ainda mais país latino que nós somos, e nós convivemos sempre em uma sociedade muito mais fervorosa do que eles, a gente mais abraça, nós beijamos muito mais, nós somos mais calorosos. Eu acho que nós deveríamos continuar usando máscara, pelo menos para transitar em meio que tenha muita gente. Depois tira a máscara, mas esse convívio ainda é preocupante. Ainda mais a época que agora que nós estamos, que é a época sazonal de gripe, é um tempo mais frio, hoje está muito frio, né? Nós deveríamos ter um pouquinho mais de cuidado. Mesmo porque os idosos, as crianças, elas são mais suscetíveis a ter doença. Então a gente toma mais cuidado mesmo. Eu acho que uma coisa que nós aprendemos nessa pandemia, primeiro, usar máscara, acho fundamental. Distanciamento, acho também fundamental. Lavagem das mãos, coisa que a gente aprende isso com os nossos pais, mas que é uma verdade. Nós temos que lavar a todo momento a mão.
né? Não estou falando E para a gente usar eu criei, o hábito. posso dizer que eu criei duas manias, eu posso dizer, de lavar a mão e passar onde álcool. eu chego. Álcool nem tanto, às vezes só durante o dia. Sim. A gente continua utilizando o lisoforme, Lysol, os equipamentos, então acaba pegando na mão e tudo mais. Mas eu notei hoje, por exemplo, a hora que chegou no estúdio, né? É aquele comprimento de longe e tudo mais. Você viu? Nós fizemos isso. Eu não tinha nem reparado, eu reparei agora com os olhos falando. Você em casa também é assim, tem sido assim? Só o doutor estava falando em relação ao tempo, né? Que piora sintomas gripais e tudo mais. Só para você ter uma ideia, nesse momento em Jaú faz 12 graus, com sensação térmica de 11 e o negócio vai piorar. Você tá vendo aí, ó, imagens ao vivo da matriz típica, de Jaú, né? De inverno. Viu? Eu ia falar, não ia, daqui uns dias eu falarei a respeito, principalmente depois de ver essa imagem. 12 graus de temperatura agora e vai piorar. Dá uma olhada na previsão do tempo. A presença de uma massa de ar de origem polar faz a quarta-feira começar congelante na região sudeste do Brasil e até com formação de geadas em algumas localidades mais altas do sudeste. Ainda tem previsão de chuva, só que de maneira bem mais fraca no norte de Minas e no norte do Espírito Santo. E especialmente no sul do estado de São Paulo, ainda poderá gear não só na noite desta quarta-feira, mas ainda no começo da quinta-feira. A temperatura na tarde desta quarta-feira, mesmo com a presença do sol, não vai passar dos 15 graus na capital paulista, 23 graus no Rio de Janeiro e Belo Horizonte terá máxima de apenas 19 graus. Em Vitória, a temperatura ainda chega aos 28 graus e com possibilidade de chuva fraca em alguns momentos do dia. Pode perguntar isso para mim. Frio, hein? Eu adoro frio. Frio. Bastante frio. Muito frio. O pessoal tem que se cuidar para não dar trabalho depois, não é verdade? Deixa eu fazer uma pergunta do César, que ele perguntou várias vezes, César, vamos responder sua pergunta. Quem pode tomar a vacina da gripe e que idade? Oi, César. Todos podem tomar a vacina da gripe. A vacina da gripe é uma vacina universal. É uma vacina que realmente está protegendo você de alguns vírus, atenua as doenças virais gripais. Então, ela está disposta, todos nós podemos tomar vacina. E existe isso no calendário vacinal. Mas depende da sua cidade, você tem um calendário diferente. Então, mas todos nós podemos tomar vacina. Doutor, o Leonor, doutor Oswaldo, o senhor é a favor da 4ª dose da vacina da AstraZeneca ou outra qualquer? Perfeito, essa pergunta é espetacular. Eu sou totalmente a favor de tomar a 4ª dose. Não é tomar a 4ª dose, tomar a 5ª, 6ª, porque não esqueça que todo mundo que tomou a vacina, ela vai diminuir o seu efeito. E diminuindo o seu efeito com o passar do tempo. Então nós temos que ser novamente revacinados. Então faz parte. Vai fazer parte realmente com uma vacina da influenza, como todo o esquema vacinal, o calendário vacinal que nós temos já estabelecido pela Secretaria, pelo Ministério da Saúde. Oswaldo, eu vou falar uma coisa, posso estar inclusive errado, até onde eu sei, segundo os próprios fabricantes, eles garantem aí uma proteção completa por 8 meses. Por isso você pode olhar no seu calendário vacinal, você vai ver que no final das contas você acabou tomando vacina no máximo 8 meses. Isso. Por que isso acontece? Porque até o momento ainda não descobriram uma fórmula definitiva, tipo da catapora, da rubéola, da febre amarela, que você toma uma vez só e pronto. Mas não é só por isso, tá? É porque a gente sabe que o vírus é mutante. E por ele ser mutante, a gente precisa estar sempre reforçando as vacinas que nós temos, porque ele pode ter essas variantes que você falou, mutação, e você ter cepas um pouco mais resistentes. Então é melhor você realmente ter o seu esquema já, o seu sistema imunológico vigil, o sistema imunológico sempre ativado, para que a gente, quando receba a carga viral de uma mutação ou não, você tenha defesa. Certo. Eu estou falando isso a grosso modo, bem simples e sintético. Tá? Viu? Mas o importante é
Vacina boa é vacina no braço. Vocês lembram? Quando ele já tinha tido o privilégio de tomar a vacina Xing Ling? Exato, eu falava tanto isso. Exato, e a gente morrendo de inveja, que ele já tinha tomado a vacina e a gente não. É verdade. Não é verdade? Eu lembro de tudo Eu tive isso. o privilégio de poder tratar os pacientes primeiros, tive o privilégio de ter sido vacinado, mas todos os agentes de saúde que ficaram na linha de frente, nós tivemos muito risco também. E eu posso dizer que nós tínhamos muito medo. Eu já vou começar a encaminhar para o encerramento, porque Só estão perguntando se o doutor está doente. É isso que eu ia falar. Doente? Porque está rouco. Então eu vou falar por quê. É porque ele está dando aula. É o seguinte, hoje eu tive no meu consultório, eu tive que depois atender, no término do meu consultório, eu fui até o hospital também atender uma urgência. De lá eu fui para a faculdade de medicina, eu falei mais de quase 2 horas. E está falando aqui, sem parar. Exato. Ficou a tarde inteira falando. Eu estou rouco mesmo, de tanto que falei. Com os pacientes. Falando demais. Aliás, o pessoal que daqui a pouco vem. É que nós vamos começar a encerrar, porque daqui a pouco vem. Tô lá na fila de espera para ser atendido pelo Dr. Oswaldo. Gente. Eu quero ser operada com o Dr. Oswaldo. Tomara que seja ele, tá falando aqui. Não dá para fazer 2, doutor? Dá. 2 médicos igual? Viu? A Solange já tá até misturando novela já. Ela já quer clonar. Tava sendo o clone, tá terminando. Eu tenho que falar do clone. Ó, gente, fala aí, você não ia gostar? Assim, porque se a gente clonasse ele, tenho certeza. Porque assim, doutor Oswaldo, é assim, como é difícil uma doença, né? Sim. E quando a gente Fica doente. dá de frente para o médico, que dá atenção, né? Porque nós sabemos disso, e que dá atenção, que responde aquilo que você precisa, sim, que cura aquilo, né? Eu sei que é Deus, é através de Deus. Então, por isso que a gente fala que podia cronar. Não é verdade, Boni? Fico muito feliz. Eu tenho certeza que ninguém... eu já ia querer um pra mim. Que ninguém ia ficar bravo. Doutora, vou dar uma perguntinha aqui, ó. A vacina de pneumonia é disponível pelo SUS? Nós temos a vacina de pneumonia que você pode tomar pelo SUS. Mas essa como não adianta só ir até no posto de saúde e falar que tem funciona, né? Tem um esquema vacinal mesmo, nós temos lá. Agora, você também pode pagar essa vacina. Tá? Então, nós temos... Acho que pelo SUS tem idade certa, como que é? Deve ter todo aquele procedimento, precisa de laudo, precisa de não sei o que, precisa disso, precisa daquilo. Mas tem. E assim, eu tô vendo o seu pelo meu. Os telefones não param de tocar. Não adianta, é o dia inteiro. O pessoal não entende isso. Tem muita gente que não entende isso. Fazer o quê? São coisas. São 8h35 desta terça-feira. Hoje a gente começou mais tarde. A gente tá encerrando, já estourando o horário. Porque já estamos acabando. Hoje passou rápido. Porque a gente quanto que deu? Prometemos que o pessoal ia poder assistir. Mas já deu 8h30? Já são 8h30? Já, 8h35 já. 8h30. Que bom, volto a dizer, a gente respeita, é solidário aos 596 familiares, as 596 famílias que infelizmente estão ainda enlutadas pelo coronavírus, mas que bom hoje a gente poder retomar desse jeito aqui, com o Dr. Oswaldo, com a Solange, hoje a gente mais descontraído, porque a gente tinha até essa preocupação, né, Solange, doutor, porque todo final de semana, toda live tinha alguém conhecido que infelizmente estava doente. Ou estava doente, ou infelizmente tinha falecido, e hoje... Eu devo dizer que é um dos dias mais felizes da minha vida, primeiro, porque a gente pôde, assim, a gente sobreviveu, a gente conseguiu sobreviver ao que foi a doença que mais matou durante os últimos tempos, né? Desde a gripe os últimos 100 anos. Desde a gripe espanhola, nenhuma doença matou tanto quanto o coronavírus. Então a gente tem que estar feliz por estar vivo. E eu sou muito grato por estar vivo e sou muito grato de verdade
por a gente depois de todo esse tempo de pandemia tá podendo estar de volta com todo mundo, entendeu? É assim, muita gente, a gente agradece a audiência, de novo, agradece os elogios do pessoal de gostar de ver a gente junto. Agradeço desde já os Faustãos aí, que podem me chamar de Faustão, mas sem estourar tempo. Eu vou começar pela Solange e deixo o senhor com a palavra. Deixa eu só fazer esse comentário aqui. Então fique à vontade, Solange. Né, Luciana, precisamos de 10 médicos igual o senhor, doutor. Educado, simpático e sempre disposto a ajudar a gente. Obrigado. Muito obrigado. Então a Luciana foi legal, porque eu vou fazer às vezes que a Luciana não quis fazer. Repete. Um médico educado, simpático e sempre disposto a ajudar a gente. E cheiroso. Vou contar um segredo aqui, pode contar? Pode. Antes do senhor chegar, o Rodrigo Boni falou assim, deixa eu passar o meu perfume com o doutor Oswaldo. Eu falei, com o doutor Oswaldo não passa porque não vai adiantar, não tem como disputar com ele. Eu falei antes de vocês chegarem, eu falei, sabe qual a parte boa? Vai todo mundo chegar em casa e ficar e sentir e continuar sentindo o perfume do Oswaldo. Ele passa o perfume 6 horas da manhã, 10 horas da noite tá cheirando perfume. Você sabe que eu nunca perguntei? Qualquer dia nós vamos perguntar que perfume que esse homem usa. Outro dia, sem querer querendo, eu descobri a marca. Sem querer querendo, ele deixou escapar. Pessoal, Solange, obrigado, viu? Obrigado, viu? Porque não podemos esquecer que Solange é a criadora de tudo isso. Foi dela a ideia inicial. Obrigado, viu, Solange? Tem perguntas aqui, vamos deixar para depois, né? A gente vai deixando para as próximas, isso. Me desculpe, gente, não vai dar mais para fazer hoje. Doutor Oswaldo, muito obrigado. Eu sei que o senhor é um médico muito ocupado, mas sempre que o senhor tiver oportunidade, eu e o Rodrigo Boni, né, estamos sempre dispostos. Você viu aqui agora com estúdio. Nossa, muito bom. Né, muito legal. Muito bom. Então eu falo assim, que isso é ajudar aí você que está em casa, né? Central da Notícia e os parceiros aí sempre ajudando. Muito obrigada, Rodrigo Boni. Doutor. Eu queria agradecer obrigado. muito. Eu que agradeço. Só obrigado. Deixa eu só falar rapidinho para Maria Conquel aí. Eu não sei nem se ela é de verdade ou se ela é de mentira, mas ela tá falando aqui que começou todo mundo infartar, ter AVC, não sei o que, hepatite, em pessoas de todas as idades, por cada vacina e etc, etc. Não quer tomar? Não toma, mas avisa. E não vai ocupar leito lá no hospital que é pago por todos nós. É simples assim. Caso você seja real pelo nome, é mulher, acredito que tenha filhos. Seus filhos não foram vacinados quando nasceram? É básica, é simples a pergunta. Algum dia alguém questionou de onde vinha a vacina da rubéola, da catapora, do sarampo e da qualquer outra coisa? Nunca ninguém perguntou de onde vinha a vacina. Sempre foi lá e tomou. É o que a gente tem que fazer. E é por isso que muita gente está viva. É por isso que muita gente hoje mudou completamente a vida por passar, por enfrentar, porque graças a Deus muitos sobreviveram. Como eu disse, 596 não, mas muitos sobreviveram e mudaram completamente a vida. Vai perguntar para alguém que pegou Covid, se a pessoa não toma vacina e se pudesse, não toma, como disse o Dr. Oswaldo, tomaria 6, 7, 8, 10 vezes se fossem necessárias. Tem perguntas que eu acho que já deveriam ter deixado de ser feitas e a gente não pode esquecer, nós estamos num ano eleitoral. Então, cuidado com essas informações. Cuidado com o que tentam colocar na sua cabeça. Não que eu seja o dono da verdade e o Oswaldo igualmente. Mas eu acho que os números mostraram e continuam mostrando dia a dia que se não fosse a vacina, eu não sei, eu não estaria aqui. Oswaldo, quiser falar alguma coisa, fica à vontade, senão mais uma vez. Eu acho que a gente fala em medicina baseada em evidência. E quando a gente fala em medicina baseada em evidência, são o que a gente chama de meta-análise e revisão sistemática da literatura médica. Nós temos muito papers, que são os trabalhos científicos, que mostram que realmente a vacina ajuda demais. E foi em decorrência depois do uso universal da vacina, umas mais purificadas, outras menos purificadas. Eu tomei 2 Xing Ling e tomei uma da Janssen. Não tomei ainda a 4ª dose porque não tive oportunidade, mas vou tomar. Eu não tive mesmo.
de vacina da gripe, eu tomei já tomei desde o começo do mês. Então, particularmente, nós temos que tomar vacina. Eu sou muito favorável à vacina, mesmo porque se a gente pegar de qualquer outro tipo de calendário vacinal, vou dar exemplo, poliomielite. Quantas crianças que não tomaram vacina da polio ficaram paraplégicas? Então, as sequelas são muito graves, né? Ou você pode morrer de doenças como a própria rubéola, como a própria catapora, cachumba, né? Que são todas doenças que podem ser preveníveis através de vacina. Tuberculose, assim por diante. Então, são coisas que não tem mais o que dizer. É a mesma coisa quando a gente fala que se você tem apendicite aguda, se você não operar da apendicite aguda, você vai morrer. Vai morrer porque você vai ter peritonite cercorácea e por a supuração do apêndice vai morrer. Agora, isso a gente não precisa nem mais estudar. A gente também sabe que tem pacientes que têm infarto agudo do miocárdio. Se você fizer trombólise nas primeiras horas, você também protege muito aqueles que chegam com vida no pronto-socorro. Ou os pacientes que têm tuberculose tem que tratar por 6 meses, porque se não tratar por 6 meses, vai ter também tuberculose grave, pode até ir à morte. Então tem coisas que já está mais do que provado. E vacina está mais do que provado que previne doença. Então, eu até respeito quem não quer, porque nós estamos num mundo de livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser. Se você quiser fumar, você pode fumar. Se quiser beber, você pode beber. Se você quer comer demais para ficar obeso, você pode ter. Então, isso é livre-arbítrio. E eu não faço apologia nem a isso nem àquilo. Agora, que a vacina ajudou bastante. Né? A quem não quer vai tomar, eu também respeito. Mas que nós tivemos uma incidência muito maior naqueles que não tomaram a vacina e pegaram a Covid do que aqueles que tomaram a vacina e pegaram a Covid. Então, isso deixa bem muito claro. E eu respeito, mas quero dizer, sou totalmente favorável à 4ª dose, à 5ª dose, à 6ª dose, porque a doença realmente foi muito grave. E nós convivemos com isso assim no dia a dia. Posso dizer que particularmente, eu vi todos nós aqui, nós vimos pessoas assim muito conhecidas, jovens, morrerem sem ter o que fazer. Foi muito grave. E nós entramos, eu posso dizer que fui um dos primeiros médicos a dar plantão dentro de uma UTI com Covid e não sabia o que fazer. Até a gente ficava o dia, o que eu vou fazer? Vou conversar, vou pegar no doente, não vou pegar, vou examinar, não vou pegar, vou entubar, não vou entubar. Isso foi difícil. E aos poucos nós fomos vendo que foi tão importante. Hoje nós temos um know-how, uma metodologia, uma expertise muito grande para tratamento de Covid-19. Então, e foi em decorrência do que? Aqueles que também faleceram. Então a gente viu a tristeza para um dia ter um aprendizado um pouco maior. Então todos nós aqui que participamos das lives, ficamos aqui quase 6 meses, quase um ano fazendo live, né? E tentando organizar ou tentando ajudar um pouquinho essa pandemia que foi tão grave. Acho que temos alguns aprendizados. Primeiro, a convivência, separar. Hoje a gente tem um pouquinho de distanciamento. Lavar as mãos e usar máscara é importantíssimo. Tá certo, doutor. Mais uma vez, muito obrigado. É sempre bom ouvir o doutor Oswaldo falando com a gente, né? Tirando todas as dúvidas de vocês, ou a maioria das dúvidas, na verdade. Mas, Oswaldo estará de volta em breve. A gente vai tentar se encontrar quinzenalmente aqui com vocês. Um pouquinho mais cedo, para não estourarmos o tempo. 8h45. Coloque imagens da matriz lá pra gente. Léo, a matriz Nossa Senhora do Patrocínio em Jaú. Não, nós vamos voltar pro estúdio para falar tchau, fiquem à vontade. Era aí, pessoal, 8h45. Só estou colocando imagens da matriz porque tem uma praça aí. Essa praça a gente também vai falar. Nós vamos falar sobre a sua cidade. Tem problema na sua cidade, você pode falar com a gente. Nós vamos discutir assuntos do dia a dia. Nós vamos discutir assuntos que são polêmicos. É que hoje não tinha jeito. Foi a primeira live que o trio Parada Dura fez junto, né? Depois de 2 anos tanto fazendo. tempo. E aqui eu garanto, não vai ter rato passando atrás da Solana. Eu pensei nisso agora, aqui não vai ter rato. Olha, não fala que ele vem. Pessoal, obrigado pela companhia de verdade. Fiquem todos muito bem, cuidem-se, fiquem com Deus e a gente se encontra daqui 15 dias tem Dr. Oswaldo de novo. Tchau, a gente se fala. Tchau.